Paz do Senhor, povo de Deus, está começando o programa EBD Jovem. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sou o evangelista André Eduardo e mais uma vez vamos estudar a palavra do Senhor, dando continuidade ao nosso estudo acerca da lição da classe dos jovens. Na lição de número 6 nós aprendemos sobre Gideão e agora na lição de número 7, em um estudo continuado, vamos continuar estudando o encerramento da liderança de Gideão, o início da liderança de Abimeleque e todas as aplicações práticas que isso traz para a nossa vida. Obrigado pela sua audiência e eu tenho certeza que essa lição vai ser uma bênção para você. Quero apresentar os meus amigos, comentaristas que estão aqui. Irmã Edileus, a nossa dama de honra aqui desta mesa, tudo bem? Tudo bem, a paz do Senhor, evangelista André, a paz do Senhor, pastor Cristiano. Mais uma vez estamos aqui para mediar sobre essa temática tão importante que é a continuidade, né? Falarmos sobre Gideão. Fique conosco, jovem, professor, será muito interessante, teremos muito aqui para contribuir nesse tema tão importante para a sua vida. Pastor Cristiano Júnior, seja bem-vindo. Meu amigo André, a paz do Senhor Jesus, uma honra estar aqui mais uma vez nesta mesa, irmã Edileuza, e quero dizer àqueles que nos assistem que nós temos muito do que aprender nesta continuidade, ou melhor dizendo, sobre o fim, né, deste reinado de Gideão, partindo para o reinado do seu filho, e certamente nós seremos edificados por meio desta lição de número 7. É isso mesmo, pastor Cristiano, certamente Deus ele vai falar com você e já quero inclusive convidá-lo a estar comentando aqui a congregação que você faz parte, sua classe de jovens e como Deus tem falado ao seu coração. A nossa lição de hoje é a lição de número 7 e tem como título O fim da liderança de Gideão e o governo de Abimeleque. O texto principal está em Juízes capítulo 9, versículo 6, que diz assim: Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e levantaram a Abimeleque como rei, junto ao carvalho alto, que está perto de Siquém. Juízes, capítulo 9, verso 6. Pastor Cristiano, no resumo. O resumo da nossa lição está escrito: a liderança cristã deve ser exercida em constante vigilância para que os líderes não sejam seduzidos pelo orgulho e pelo poder. Os objetivos, mãe de Leusa? Os objetivos são 3: identificar as falhas na liderança de Gideão, apresentar o perfil de Abimeleque, um líder desprovido do chamado divino, refletir sobre a parábola de Jotão e compreender o fim trágico de Abimeleque. Oremos, vamos orar neste momento. Pai bendito, Deus poderoso, nós te damos graça por mais esta oportunidade de estarmos aqui para discorrer sobre a Tua palavra. Convidamos o Espírito Santo que nos ajude para que a Tua palavra possa encontrar espaço. Visita aquele lar que está recebendo neste momento o ensinamento desta lição, que seja como uma aplicação pessoal na vida de cada um que está assistindo. Toma a direção deste trabalho, toma a direção deste programa e assim nós te convidamos, continue conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, hoje a nossa lição ela tem um caráter continuativo, pois na última lição nós estudamos sobre o início ministerial de Gideão, seu período como juiz, a guerra que travou, a vitória que o Senhor concedeu para ele. Agora, nesta lição, nós vamos continuar estudando acerca da vida de Gideão e vamos agora perceber algumas falhas na liderança deste homem. E é importante entendermos logo de início, irmã Edileuza, que mesmo diante de uma vitória tão expressiva, né, dos israelitas sobre os midianitas, houve divergências internas, conflitos internos, e isso é um contexto aqui desse fim de período de liderança de Gideão. Isso mesmo, nós vemos aqui algo tão de suma importância de tratarmos, que as falhas internas. Nós vemos aqui em todos os outros contextos dos outros juízes, o reino quando se prostrava diante de Deus, buscava, se humilhava, eles estavam unidos. Aqui, nós já vemos aqui uma das falhas, reino dividido. Começa-se a fragmentar.
E assim eu vejo aqui, temos a tribo de Efraim, que se sentiu desprestigiada por não ser convocada para uma das batalhas que aconteceria. E isso aqui é um começo, quando nós olhamos para esse fim trágico, vamos chamar trágico, de um líder tão importante que foi Gideão, porque o reino se divide. Diferente, eu quero citar aqui, o exemplo lá de Débora, Baraque e Jael, que houve uma cooperação, não havia essa fragmentação, não havia essa disputa. Aqui nós vimos que veio esse sentimento de desprestígio, a tribo começa a reclamar, então essa é uma das falhas. Outro problema que nós vemos aqui nesse tópico aqui é a vingança. Nós vemos aqui um líder, Gideão, com um espírito vingativo. Em Romanos 12, 19, nós vemos assim, que é escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Quando nós usamos esse sentimento de vingança, Deus não se agrada, porque é do Senhor. Nós estamos agindo. Gideão aqui se posiciona como um líder vingativo. Deixa de ouvir o Senhor, isso é um perigo, e começa-se a agir de conta própria. Eu não vou entrar nesse detalhe lá, né, daqui a pouco vocês vão ministrar com muita propriedade, mas eu gostaria de citar também Eclesiastes 7, 8, que diz assim, olhando para Gideão, aquela na lição passada, um líder tão tratado por Deus, tão pujante, que o Senhor o fez valoroso. Nós vemos agora aqui um líder fragilizado, que se deixou se corromper. E Eclesiastes 7, 8 diz, o fim das coisas é melhor que o seu começo ou o seu início. Então, que nós, jovens, que nós, igreja, assim como o apóstolo Paulo, ele disse, né, em 2 Timóteo, ele alerta 4 e 7, ele diz assim, no seu finalzinho de carreira, ele fala assim, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Que nós possamos extrair como aplicação para as nossas vidas isso. Não importa o nosso começo, o apogeu, mas sim o fim. Como é que nós vamos estar no final da nossa caminhada enquanto estivermos nessa terra? Porque esse é o nosso propósito, de alcançar o céu. E aqui Gideão, ele teve essas fragilidades dentro da sua liderança. Outra coisa que eu gostaria de deixar aqui é guardar mágoas, né? Como um líder vingativo, ele transforma as pessoas em vítimas amargas. Não é o outro que sofre, é quem guarda a mágoa. Por isso, do perdão, não é isso, pastor Cristiano? O perdão é tão importante, porque quem fica ferido é quem guarda, não é o outro. E é isso, meus irmãos. Perfeito, irmã Edileuza. E, de fato, nós estamos vendo aqui realmente a decadência de um ministério tão maravilhoso como foi o ministério de Gideão. E essa prova, esse versículo que a senhora citou de Eclesiastes, de fato, é uma essência que precisamos trazer para os nossos dias, né? Melhor é o final do que o começo. Gideão começou muito bem. A história você conhece, nós já estudamos aqui na lição de número 6. Entretanto, nesse período pós-guerra de Gideão, ele enfrenta muitas adversidades e comete muitos erros também. Isso me faz lembrar, inclusive, pastor Cristiano, sobre a falha de Davi. Porque enquanto Gideão estava no fronte de batalha, ali estava um homem diligente, ali estava um homem piedoso, mas fora da guerra, Gideão se torna negligente e abre precedente, né, para suas vontades pessoais. Isso nos ensina algo muito glorioso. Nós, como cristãos, se fugirmos daquilo que o Senhor tem nos proposto a fazer e decidirmos nos resguardar, vamos estar abrindo brechas para falhas nas nossas vidas. E foi assim com Gideão. A Bíblia nos mostra que Gideão, diante dessas circunstâncias, ele ouve um chamado do povo de Israel. Nós queremos um rei, né? Nas palavras bíblicas aqui, reine você, reine seu filho, o filho do teu filho. E Gideão tem uma resposta que no primeiro momento parece correta, uma resposta teocrática. Ele diz, não reine eu, mas Deus seja o Senhor de vocês. Esta
aqui há dois precedentes importantes a ser declarado. Primeiro, o anseio de Israel em ter uma liderança humana. Eles poderiam, a Bíblia nos mostra que o Senhor estava propondo para os israelitas que eles fossem governados pelo Senhor. Mas os israelitas aqui, esse mesmo sentimento é o que vai lá na frente fazer vir a ascensão de um rei que não é segundo a vontade de Deus, como é Saul. O segundo ponto que merece destaque aqui, e até nas palavras do pastor Valmir Nascimento, nosso comentarista da lição, ele diz que a recusa de Gideão, na verdade, era uma aceitação disfarçada sob a forma de uma recusa piedosa, com o objetivo de expressar piedade, mas ganhar simpatia dos seus prováveis súditos. E isso se evidencia em Juízes, capítulo de número 8, verso de número 22 e 23. A Bíblia mostra que Gideão recusa o convite para ser rei, entretanto, Gideão aceita e pede ofertas. Me dê os pingentes de ouro. E em razão disso, ele cria um éfode, coloca na sua cidade em Ofra, e a partir dali, Israel entra num cenário de idolatria. Isso é errado, este ato de Gideão foi um ato equivocado, primeiro porque o éfode era um instrumento, era um utensílio utilizado por sacerdotes. E não se engane, Deus pode levantar sim pessoas e líderes, mas ele chama cada um dentro da sua função. Como foi no caso de Jael, como foi no caso de Cícera, como foi no caso de Débora. Gideão foi levantado para ser um guerreiro, um líder militar, mas não um sacerdote. E a partir do momento que tentou enveredar por este lado, Gideão pecou. Isso abriu um precedente para os israelitas terrível, porque a Bíblia nos mostra que a partir desse momento, Gideão institui em Ofra um centro de adoração rival ao que Deus havia constituído. E aí, a partir desse momento, na Bíblia Sagrada, nós vemos esse texto com muita clareza, a qual eu vou ler aqui para você, em Juízes, capítulo de número 8, versículo de número 26. E diz o seguinte: e foi o peso dos pendentes de ouro que pediu de 1.700 ciclos de ouro, afora as luetas, as cadeias, as vestes de púrpura que traziam os reis, os midianitas, e afora as coleiras que os camelos traziam no pescoço. E fez Gideão um éfode e pô-lo na sua cidade em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ele. E foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Para concluir a minha fala, cito também que nossas vitórias e conquistas através do Senhor não podem se tornar os nossos ídolos. Nosso ministério não pode se tornar o nosso ídolo. Nosso fazer ministerial não pode se tornar a razão da nossa adoração. Precisamos sempre ter em mente que o nosso olhar deve estar em Cristo Jesus. Ele é o centro de todas as coisas. E, infelizmente, pastor Cristiano, essas falhas de Gideão foram cometidas e representam hoje um perigo para a nossa liderança, para aqueles que exercem uma liderança. Perfeito, pastor André. Pegando o gancho na sua fala a respeito dos erros que Gideão cometeu, é interessante notar e dar ênfase o momento em que esses erros acontecem. Acontecem no final da caminhada. Antes mesmo de abordar o subtópico 3, eu quero trazer aqui à memória o que está em Gálatas capítulo 6, que diz que nós não podemos nos cansar de fazer o bem, porque há um momento correto para colher, e nós só colheremos se nós não desanimarmos, não é? E a palavra do Senhor também vai nos mostrar, no segundo subtópico, a respeito das falhas do líder, que o Gideão, ele erra num contraponto à sua própria fala, não é? E aí nós vamos enxergar uma certa hipocrisia em Gideão, criando esse centro rival. E aí, esse centro de adoração rival, que alguém poderia alegar, não foi a intenção de Gideão. Pois bem, Colossenses 3,5 diz: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos maus,
e a cobiça, que é idolatria. Então, quando Paulo fala à igreja de Colossos, ele já está trazendo o conceito do que é a idolatria. A idolatria nada mais é do que a consequência de uma cobiça que nasce no nosso coração. Então, aos nossos jovens, ao professor, ele pode dar ênfase a isso. Às vezes nós pensamos, não, nós somos totalmente aversos a todo tipo de idolatria. E é um broche que o protestante gosta de carregar no peito, mas se você deixar enveredar o seu coração pela cobiça, fatalmente você vai cair na idolatria. Então, nas falhas de um líder, nós chegamos ao subtópico 3, que é o perigo da liderança, o perigo de se ter um líder assim. Então, um comentarista, ele vai trazer essa verdade, que Gideão foi usado de maneira poderosa. Todavia, e aqui eu quero dar ênfase a isso, as suas escolhas finais vão revelar o verdadeiro perigo da sua liderança. Isto é, no momento final da sua caminhada, Gideão vai errar. Em Gálatas, capítulo 3, Paulo fala à igreja da Galácia sobre um povo que começou bem, mas estava terminando mal. Gálatas 3:3 diz: sois insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. A palavra do Senhor aqui, jovem, professor, está nos mostrando que é possível começar bem, é possível começar bem intencionado, é possível fazer boas obras. Todavia, nós não podemos nos esquecer do que está em 1 Coríntios 10:12, aquele que está de pé, vigie para que não venha a cair. Cair no quê? No perigo que nós vemos nesse terceiro subtópico, que é o perigo do orgulho, da centralização do poder e da negligência espiritual. O perigo do orgulho é o perigo que todos nós, se não vigiarmos, cairemos. E a primeira coisa que o orgulho faz conosco é nos cegar, né? Aí vemos aqui que foi o ato de Gideão, né? Que ele não via isso, a soberba tomou conta, o orgulho tomou conta. Exatamente. Porque ele já tinha conquistado a credibilidade em Israel. Exatamente. Né? E aí começa a crescer e aí ele não percebe. Toda pessoa que já precisou, de alguma forma, aconselhar alguém que estava se enveredando pelo caminho da soberba, a primeira coisa que a pessoa faz é negar. Ela nega, sim, porque ela não vê, ela não ouve. E a palavra do Senhor vai dizer, em Provérbios 16:18, que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Em Tiago 4:6 vai dizer: antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E aqui, o entendimento correto do versículo, jovem, professor, é que Deus, ele resiste aos soberbos, porque de antemão o soberbo já resistiu a Deus. Deus se contrapõe ao soberbo, porque o soberbo, de antemão, ele se contrapõe à presença de Deus. Ele não se submete à vontade de Deus. E nós vemos isso na pessoa de Gideão. Inclusive, o comentarista, ele traz um ponto que é sempre importante frisar. E às vezes, na maioria das vezes, o professor da escola bíblica, na classe de jovens, ele já auxilia a liderança não só na escola bíblica. Na maioria das vezes, quem dá aula é o líder. E esse líder, às vezes, ele tem uma importância tão grande, que ele nem imagina na vida daquele cristão, na vida daquele jovem, daquele adolescente que acabou de se reconciliar, que acabou de aceitar a Jesus. Mas existe um risco aí, líder. Existe um risco aí, professor. Esse jovem precisa entender, ele precisa ter a visão que você não é o sinuete da perfeição. Você não é a base que vai trazer firmeza para a conversão, santificação e salvação e redenção desse jovem. A nossa firmeza está em Cristo. Tanto que o comentarista vai dizer, eles não eram perfeitos e não eram isentos de falha. E aí, para trazer embasamento para este ponto sobre a não perfeição dos líderes que Deus usa, Obadias 1:3 vai falar: a soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me derrubará? A altivez faz nós nos voltarmos contra Deus, e aí nós caímos no conto de Laodiceia, Apocalipse 3:17. Tu dizes: estou rico, abastado, de nada tenho falta, mas tu és um infeliz, um miserável, um pobre, um cego e um nu.
Para este terceiro subtópico, eu trago aqui a ênfase sobre o orgulho e a soberba. Que nós possamos lembrar da fala do salmista, que não se viu como um, mas ele falou: Senhor, guarda o meu coração da soberba. Ensine isso, professor. E mais do que isso, guarde o seu coração a respeito deste orgulho. Perfeito, pastor Cristiano. De fato, nós vemos nesse final do ministério de Gideão muitos erros e muitas lições para nós podermos extrair. E perceba um paralelo interessante aqui que percebi na fala de cada um de vocês, é que este mesmo Gideão foi aquele que foi chamado posteriormente, né, Jerubbaal, o que derruba os altares de Baal, e dentro da sua casa ele começou. E agora nós vamos ver que a ruína de Gideão também vai começar dentro da sua própria casa, em razão das muitas mulheres que teve, e uma de suas concubinas gera Abimeleque, e Abimeleque se torna o sucessor de Gideão, que é o estudo que vamos fazer no bloco de número 2, no subtópico de número 2. Pastor André, eu não sei se o professor e os alunos vão ter essa mesma impressão, mas é tão estranho. Nós estávamos aqui na outra lição falando de Gideão, o homem valoroso, sim, o que liderou, o homem bom. E agora nós estamos falando de Gideão, o homem mau. É um contraponto, mas é interessante, pertinente para nós, né, aplicação para nossas vidas, para estarmos vigilantes, porque vencer uma batalha é mais fácil do que administrar ela, o sucesso depois dela, que quando olhamos é uma sequência de erro que vai, né, ele não vê ali, percebe, usa essa hipocrisia, dizendo que Deus que vai governar, começa por aí o coração soberbo, e aí chega nesse caos, finaliza de forma assim drástica, mas é uma grande lição para nossas vidas. Vemos em Gideão um reflexo do que Israel está vivendo, né? Sim. Essa inconstância, as vitórias, mas as derrotas. E no próximo bloco vamos entender como Abimeleque foi um líder sem chamado de Deus. Voltamos diretamente aqui do programa EBD Jovem. É sempre uma alegria contar com a sua participação e te convidamos a estar sempre compartilhando esse conteúdo da Palavra do Senhor nos grupos da sua congregação, nos seus grupos de amigo, grupos de estudo de teologia, porque aqui nós estudamos a Palavra de Deus com muito amor e dedicação. Nós, no tópico de número 1, falamos sobre as falhas na liderança de Gideão nesse último período, nesse período pós-guerra com os midianitas. Agora, no tópico de número 2, veremos que Abimeleque foi um líder sem chamado divino. E vejamos, este homem, Abimeleque, tem uma história um tanto quanto curiosa, né, na Bíblia Sagrada, e que traz muitos ensinamentos para nós, só que não é assim tão pregado, né, irmã de Deus, nos nossos púlpitos. Sim. Mas vemos neste homem, Abimeleque, um homem ambicioso, não é? Aqui nós iniciamos com o tópico, né, um homem ambicioso, já descreve Abimeleque, um dos filhos de Gideão, dentre os 70 que ele gerou, e nós vemos aqui um homem perverso. Antes de falar da perversidade, eu vejo um homem manipulador. Dentro da ambição, nós vemos que começa com a manipulação. Eu tenho que manipular pessoas para estarem comigo. E é interessante que aqui o comentarista, ele fala assim, que o nome é Meu Pai é Rei, né? Então, ele já tem essa sede por reinar. O subtópico aqui fala também de alguém que é chamado sem ter aprovação divina. Nós vemos aqui esse líder querendo ser líder. É diferente de quando Deus o chama, Deus levanta, como nas outras aulas nós vimos aqui Deus levantando o juiz. E aqui nós temos um Abimeleque que se autotitula, vai para se nomear. Depois que Gideão, seu pai, falece, ele vai à sua terra, manipula e fala assim, é melhor 70 que governe ou um, né, ou seja, o melhor que esteja para vocês. E ali ele manipula toda a comunidade
que o elege como o rei, ou como seu líder. Nós vemos aqui uma fraqueza também do povo, porque o povo não tinha esse discernimento na escolha, já tinha essa sede de buscar um rei, e quando aqui nós vemos Abimeleque, chega com seu discurso, manipula para tomar posse de forma ali, eu posso dizer, forçada. É por força, literalmente, né? Porque ele busca matar todos os seus irmãos, exceto o Jotão, que escapa. Né, que eu vejo sempre o cuidado de Deus. Por mais que parece que o mal está prevalecendo, Deus sempre está ali guardando. E Jotão escapa das mãos de Abimeleque, que depois nós vamos falar sobre a parábola, que é mais adiante no próximo tópico. Então, aqui, Abimeleque, portanto, não surge de repente, mas como um fruto de um legado ambíguo. Isso chama a atenção para o poder que o exemplo dos pais tem sobre a vida dos seus filhos, embora não decisivo, e condicionamento do caráter. Nós vemos as falhas de Gideão, ele acarretou aqui na vida, na conduta de Abimeleque. O quanto é importante nós, enquanto pai, eu falo quanto mãe, o exemplo de fidelidade a Deus, de caráter, que influencia a nossa geração. E aqui Gideão fracassou no seu final, e isso influenciou negativamente aqui, impactou na vida de Abimeleque, que se tornou assim uma referência negativa aqui dentro do livro de Juízes, nesse capítulo especificamente. Deixa eu... Sim. Posso complementar? Claro, sim. Eu acho muito interessante como comentarista, ele chama Abimeleque de ambicioso, e ele começa o subtópico falando que Abimeleque ele tenta assumir o poder pela força, né? E lá no meio ele vai falar, olha, Abimeleque fez de tudo para se tornar governante. Mais à frente ele traz uma verdade, Abimeleque não foi levantado pelo Senhor, isso é, o próprio Abimeleque se levantou. E aí ele vai dizer, Abimeleque alcançou poder, mas não tinha graça. E aí isso me leva até Tiago, capítulo 3, versículo 16, que vai dizer, pois onde há inveja e ambição egoísta, e veja, jovem, ambição egoísta, você pode ter ambição na vida, sim, ambição de se formar, de formar uma família, uma ambição ministerial, mas a ambição egoísta não fala sobre a vontade de Deus, fala só sobre a sua vontade. E é por isso que o nosso irmão Tiago vai escrever, onde há inveja e a ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. Então nós vemos aqui que o grande problema de Abimeleque não era simplesmente uma ambição, era uma ambição egoísta. Tudo por ele, para ele e, se possível, dele. É isso mesmo, pastor Cristiano. E percebemos que também Abimeleque era um homem manipulador, e isso se evidencia em 3 pontos que a lição nos traz. Ele tem um discurso conveniente, ele tem o apoio financeiro de falsas religiões, e ele faz o recrutamento de desordeiros. E ao lermos esse tópico, é muito importante, professor, que você faça o gotejo de que Abimeleque surge e ganha aderência porque o coração dos israelitas já estava se inclinando para querer um rei, para querer um líder. E aí, no meio desse anseio, surge um homem dizendo, não é melhor ter um líder ao invés de 70? Esse discurso de Abimeleque é conveniente. Ele começa a agregar questões convenientes. Agora, grave essa frase no seu coração. É melhor ser obediente do que viver por conveniência. É melhor andar em obediência do que ser guiado por aquilo que é conveniente. Abimeleque era a escolha conveniente. Era aquele que estava se levantando, era aquele que queria liderança, ele era filho do grande líder Gideão, era melhor ter só um do que 70. Entretanto, os meios pelo qual Gideão chega ao poder são meios perversos. E aqui no subtópico, dentro do tópico 2.2, na parte B, nós vemos que Abimeleque recebe o apoio financeiro de uma falsa religião. Isso fica muito evidente em Juízes capítulo 9, versículo 4, quando ele recebe 70 peças de prata de um templo pagão dedicado a Baal-Berite.
Veja, se de fato Deus estivesse levantando Abimeleque, precisaria ser apoiado financeiramente por uma religião pagã? Esta frase, que infelizmente nessa pós-modernidade tem ganhado destaque, de que Deus escreve certo com linhas tortas, não é bíblico. Não é nada bíblico. Deus, ele escreve certo, por linhas certas e da maneira certa. Ele não escreve errado. Ele não precisaria de apoio financeiro de outra religião, de uma religião que consagra suas ofertas a outros deuses para levantar um líder. E por fim, Gideão, ele recruta desordeiros. E façamos o contraponto com Gideão. Quem foi que Deus escolheu para a grande guerra contra os midianitas? Os corajosos, os valentes, aqueles que eram diligentes. Olha o exército que Abimeleque está construindo para si. Tudo isso são elementos que evidenciam que Abimeleque estava querendo o trono, querendo a liderança, por um anseio egoísta, como o pastor Cristiano bem disse. E nós precisamos ter muita cautela, porque o anseio do coração dos israelitas era um rei, era uma liderança. E aí Jeremias vai nos falar no capítulo 17, verso de número 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Veja que Abimeleque tinha um coração enganoso e Deus sabia disso, por isso que Deus não o levantou. Mas mesmo assim, o coração dos israelitas foi ludibriado pelas mentiras desse homem. E aí, em razão disso, nós vemos o ingresso de um rei, pastor Cristiano, que tem um legado destruidor sobre Israel, não é? Perfeito, pastor André. E olhando para os 3 pontos desse homem manipulador que o senhor trouxe, eu quero chamar a atenção, querido professor, jovem, para a última parte do subtópico 2, quando o comentarista diz: essa é a realidade do líder sem chamado divino. Primeiro, ele reúne discurso, ele tem quem o ouça. Atenção para isso, é um líder sem chamado divino, é um falso líder. Mas ele tem discurso porque tem quem o ouça. Ele tem dinheiro, ele tem falsa espiritualidade. É falsa, mas ela está lá. E ela consegue ludibriar a muitos. E ele tem seguidores. São levianos? São. Mas são seguidores. E isso me chama a atenção. Em como ele, sendo um falso líder, ele tem lugar de fala, ele tem poder e ele tem quem compre a sua ideia. Isso me leva a Mateus 19, quando o jovem rico se aproxima de Jesus e ele começa a fazer perguntas das quais ele tem a resposta, pois quando ele pergunta o que tem que fazer e depois que Jesus diz os mandamentos, ele pergunta quais, e Jesus diz, ele fala, não, mas eu cumpro todos desde a minha meninice. Se cumpre, se é o Cristiano lá, então por que você está perguntando? Né? E, na verdade, a dúvida nada mais era do que a amostragem, a revelação do vazio que existia na espiritualidade do jovem rico, não é? Então o Senhor fala, queres tu ser perfeito? E ali a palavra perfeito, ela é ótima, porque quando nós trazemos a palavra perfeito para a nossa transliteração, nós temos teleios ou arnamatetos. Arnamatetos é sem pecado. Jesus não estava falando, queres tu ser sem pecado? Não era isso que Jesus estava falando. Jesus fala, queres tu ser teleios? E aí quando a gente faz a transliteração da palavra teleios, nós chegamos à palavra completo, com propósito, maduro. Acerta o alvo. Que acerta o alvo. E se a gente tiver uma liberdade maior nessa transliteração, nós vamos chegar à sinceridade. Queres tu ser sincero? Em outras palavras, você quer parar de fazer só essa capa? É a hipocrisia, você quer parar de dar uma de Abimeleque aqui, que tem uma espiritualidade que não vai levar a lugar nenhum? E aqui, qual é o ponto-chave dessa questão? Não é porque se tem uma aprovação, não é porque é a voz do povo, que é a voz de Deus. Não é porque há quem ouça e há quem siga, que de fato Deus está neste negócio. E aí eu finalizo essa questão do homem manipulador, citando Gálatas capítulo 1, versículo 10, que diz,
Agora, eu busco aprovações de homens ou de Deus? Olha a pergunta que Paulo faz à igreja da Galácia. Eu procuro agradar a homens? Se eu procurasse agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Então, cuidado com quem você segue em tempos de redes sociais. Sim. Cuidado com quem você ouve. Não, mas tem um pessoal aqui, tem uma multidão seguindo. Não é sobre quem está seguindo. É sobre Cristo. É sobre estar ou não alinhado com a palavra de Deus. E aí, de homem manipulador, fatalmente nós chegamos ao homem que é destruidor. E aí eu acho muito interessante, o nosso comentarista, ele foi muito feliz, o Valmir, pastor Valmir, em colocar assim, o primeiro ato de Abimeleque. Quando eu li o primeiro ato, eu fatalmente fui jogado para Mateus 6,36. Buscai primeiramente o reino de Deus. Mas na mente daquele que é manipulador e é destruidor, o seu primeiro ato jamais vai ser em busca do reino, não é? E aí nós entendemos que, tendo ele como primeiro ato assassinar 70 meio-irmãos, nós vemos um homem que não tem temor de Deus, não é? Em Provérbios 9:10 está escrito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. A palavra nos mostra que Abimeleque, ele é um homem destruidor, e a sua ânsia de destruição, ela tem um alvo, ela tem um propósito. Às vezes o crente não tem propósito buscando a Deus, mas aquele que se envereda pelo caminho mau, quando ele fixa num propósito, ele vai até o fim. Inclusive, os 3 primeiros capítulos de Jeremias é o Senhor retrucando o povo, falando, engraçado, aqueles que foram seguir falsos deuses não desistiram dos seus falsos deuses, por eles serem falsos. Agora, eu que sou o verdadeiro Deus, vocês desistem de mim. O comentarista diz, o seu objetivo era eliminar qualquer possível concorrente ao poder. Em Tiago 3,14 está escrito: pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso. Se tendes isso, não vos glorieis disto, nem mintais contra a verdade. Gálatas 5,16, andai no Espírito, e assim vocês não satisfarão o desejo da vossa carne. Isso é um alerta, jovem, para mim, para você, para cada um de nós, a você também, professor. Se nós não vigiarmos em nosso coração, cairemos no conto da facção. Sim. Cairemos no conto do concorrente, de acreditar que para eu vencer, alguém terá que perder. E no contexto de sala de aula, irmãos, quem já teve a oportunidade de dar aula, enxerga quem é um potencial professor. E, infelizmente, nem todo professor se alegra em ver um potencial professor à sua frente. Não seja esse professor. Impulsione, edifique, ajude, dê lugar, dê um tópico. Se possível for, dê uma lição. Isso. Essa semente caiu na sua mão. É responsabilidade sua semear, regar e fazer com que ela floresça e mais à frente frutifique. Meus irmãos, eu tenho um testemunho de vida que eu carrego e vou levar até a minha velhice se Jesus não voltar. É a alegria de ter pastoreado a congregação que eu aceitei Jesus. Oh, glória. Quando eu cheguei para pastorear, quem me disse, seja bem-vindo meu pastor, foi a tia que me deu aula na EBF. Um dia ela me ensinou sobre Jesus. E chegou numa sexta-feira no culto de ensino, ela sentou para ouvir o pastor Cristiano. Então, ela regou e agora ela estava comendo do fruto. Eles se alegraram. E é a maior alegria de um líder que está alinhado com a visão do céu, é ver os seus liderados chegarem em lugares que nós, enquanto líderes, não chegamos ou não chegaremos. Eu creio que essa é a nossa missão. E, infelizmente, Abimeleque, ele se enveredou pelo caminho contrário. Então, eu finalizo aqui a minha fala enfatizando: o outro, o próximo, jamais pode ser visto como seu concorrente. Na verdade, ele é o seu irmão e você está no caminho dele e ele está no seu, para que ambos sejam
edificados em Cristo Jesus. Romanos 14:17 diz: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5:11: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. É dever nosso edificar uns aos outros. Perfeito, pastor Cristiano. E no próximo bloco nós vamos estudar sobre a parábola de Jotão e o fim desse homem perverso chamado Abimeleque. Não saia daí, é bem rapidinho. Voltamos para o nosso programa EBD Jovem e agora no terceiro e último bloco vamos falar sobre a parábola de Jotão e o fim trágico de Abimeleque. Irmã Edileuza, Abimeleque é um líder manipulador, é um líder destruidor, é um líder ganancioso no pior sentido possível da palavra. Mas o Senhor provê um escape, né, através do filho menor de Gideão, o Jotão, que escapa. E este jovem, ele faz um discurso maravilhoso, né? Uma parábola que evidencia depois o futuro de Abimeleque, não é? Isso é, como eu disse anteriormente, Deus sempre, né, preserva os seus. Depois da grande, assim, a matança que Abimeleque fez contra os seus meios irmãos, os 70, parecia que ele estava no seu apogeu, já tinha conquistado o povo, já tinha conquistado já o poder, já tinha conquistado ali aquilo que havia dentro do seu coração. E ele achava que estava tudo sob o seu controle. Estava ali na situação já confortável sobre o poder. Ele não sabia. E aí surge Jotão, né, o irmão que escapou dessa matança. E Deus sempre preserva os seus, porque Deus tem o compromisso. E Jotão, aqui nesse subtópico, nós vemos aqui que ele inaugura as parábolas, né? É uma das primeiras parábolas aqui do texto das Sagradas Escrituras. E como eu gosto de parábolas, ela é bem didática. E ele sobe e lança ao povo esse discurso com esta parábola. E ele começa falando da parábola do espinheiro. Isso lá em Juízes aparece, o espinheiro. Nós vemos esse cenário aqui e ele começa com esta parábola. Ele fala assim que chega-se, o comentarista até coloca aqui no livro, ele faz, é como se chegasse na floresta, né, na floresta, eu vou parafrasear, e faz um convite: quem queres reinar? Quem queres ser rei sobre nós? Né? Esse convite faz a oliveira, esse convite é feito à figueira e esse convite é feito a videiras. 3 árvores assim muito importante para o contexto, muito produtiva, e é feito esse convite para reinar. Seria um papel perfeito, elas produziam, elas eram... tinha as virtudes dentro para governar, né? E aqui nós vemos essas 3 árvores, elas não quiseram esse título, né? Porque elas tinham funções muito mais importantes para o povo, né? Nós vemos aqui a oliveira, ela disse não, a figueira também não, e a videira também não aceitou. Dentro do seu contexto, elas eram a perfeita para o cargo, como líder. Nós vemos aqui o líder perfeito para o povo. E quando é feito que recebe esses nãos, aí é feito para o espinheiro. E é interessante que o espinheiro, se a gente ler o contexto, nem pensa, ele já diz, quero. Né? O espinheiro, nós conhecemos, ele não oferece nenhuma, vamos colocar, como o pastor Cristiano disse, nenhuma virtude, não tem nenhuma virtude, nenhum perfil para liderar, porque liderar é uma responsabilidade importante, porque ele vai cuidar do outro. Imagina um líder espinhoso. Imagine, então, um líder espinhoso que a única coisa que ele consegue oferecer ao povo é espinhos, é perfurar, é castigar.
Porque se você não conhece um espinheiro, eu conheço, eu sou né, da agricultura, sei. É tanto que ele é retirado. Sim. Então, aqui, nesse contexto, surge, né, aqui, Abimeleque é comparado a esse espinheiro. E vemos aqui, dentro desse contexto, que o povo clamava por isso. Né? Nós vemos aqui que lá já era um ato, prenúncio, de um ato público lá de 1 Samuel 8:20, que o povo clamava por um líder, por um rei. Menosprezava aqui o que Deus tinha para ele e queria um rei. Então aqui tem esse espinheiro, que é Abimeleque, que surge dentro desse contexto. Então nós vemos o perigo de líderes que não só sabem machucar, que como fez Abimeleque a matança, né, mataram seus meios irmãos. O pastor Cristiano fez uma fala pertinente quando ele fala de líder, professor, incentivar, né, o líder que Deus escolhe, ele jamais vai querer matar o seu irmão. Ele jamais vai ficar triste quando o outro prospera, quando Deus exalta, ele se alegra. E aqui Abimeleque é comparado como esse espinheiro. Em Ezequiel 34, nós vemos aqui a fala contra os pastores infiéis, contra os líderes infiéis, e tem aqui 34, versículo 2, diz assim: Filho do homem, profetiza contra os pastores, contra os líderes de Israel. Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Jeová: ai de ti, que apacenta a si mesmo. Quando nós olhamos, vemos Abimeleque, era ele mesmo, era a ambição dele, era para ele, tudo para ele. Ele queria governar, ele comprou até as pessoas para estarem com ele. Não, foi um convencimento, mas é um convencimento com um patrocínio, e estavam com pessoas que a próprio juiz fala, comprou os ociosos, os levianos, na minha versão da Bíblia fala isso, para estar com ele. Então, houve-se uma corrupção, não era um líder que pensava no povo, no bem-estar. E dentro voltando ao nosso contexto, à nossa aplicação, é um grande exemplo para nós, você que ocupa a liderança, sempre pensar, como eu estou seguindo? Aí nós vamos para o próprio Jesus, né? Lá, quando ele fala que ele é o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas, ele fala isso do cuidado, do zelo. E aqui, Abimeleque, ele representa isso, o líder improdutivo, o líder espiritualmente estéril, porque espinheiro é estéril. Um líder, ele tem que ser frutífero, ele tem que frutificar. Então, hoje, quando nós olhamos para esse perfil, se você quer ser o líder abençoado, primeira coisa, você tem que servir ao outro, porque uma árvore, vamos pensar aqui na árvore que frutifica, a manga, a mangueira. A manga que ela produz não é para si próprio, é para alimentar o outro. E aqui nós vemos aqui essa referência desse líder espinheiro que pensa somente nele, é estéril e incapaz de promover o bem. Se você sabe o que é um espinheiro, você sabe que se você encostar perto dele, vai ficar dolorido. Ele não vai causar um bem-estar, não vai promover uma comunhão entre irmãos, porque aqui tudo que a primeira coisa que ele fez foi destruir os seus irmãos para tomar posse desse poder. A parábola de Jotão, nós vemos aqui, mostra nitidamente o risco, né, desses líderes espinheiros, que nós devemos ter esse cuidado de onde estivermos. Né? Eu vejo aqui vocês como bênção, eu sei que vocês são frutíferos lá onde vocês estão produzindo. Aqui, nesse sentido, nós temos aqui figuras que desejam o poder não para servir ao outro, como eu já havia dito, mas para dominar, explorar e preservar os seus próprios interesses. Esse é o líder espinheiro. Tenhamos esse cuidado, fujamos desses líderes, vamos orar para que o Senhor levante líderes frutíferos e que o Senhor produza, assim como árvores frutíferas, como a figueira, a oliveira e a videira, que tenhamos líderes frutíferos para a glória de Deus.
Perfeito. Mãe de Leusa, de fato, nós precisamos ter esse clamor, né? É um Para clamor. que Deus levante lideranças frutíferas e que comece em nós, né? Exatamente. E veja, esse fato de Abimeleque ter uma liderança infrutífera traz para o reino muitos conflitos. A Bíblia relata que após 3 anos de governo de Abimeleque, Deus envia um espírito mau sobre Abimeleque e os seus líderes lá em Siquém. E ao lermos esse texto, precisamos ter muita maturidade, porque sabemos, como Tiago nos ensina, que ninguém ao ser tentado diga de Deus sou tentado. Essa palavra do apóstolo nos ensina que Deus ele não se mistura, não usa meios pecaminosos para testar ou provar ninguém. Na verdade, essa citação de Tiago nos mostra que Deus ele não tenta ninguém, ele prova para gerar um fim de aprovação. E cito isso porque o que está acontecendo aqui não é Deus enviando um espírito demoníaco, algo nesse sentido, mas sim Deus demonstrando que Abimeleque fez uma semeadura e em razão disso ele vai colher. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz isso: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Romanos capítulo 2, versículo 6 diz assim: o qual recompensará cada um segundo suas obras, a saber, vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação, ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Olha que palavra forte do apóstolo Paulo para a igreja que estava em Roma. Ele deixa muito claro que sim, a graça nos alcança, sim, o amor de Deus é maravilhoso, entretanto, a liberdade de semeadura está posta em nossas vidas. E se plantarmos sementes negativas, ruins, o fruto inevitavelmente virá. Há uma frase que gosto muito que diz assim: Deus é bom o suficiente para nos deixar plantar aquilo que queremos, mas é justo o suficiente para nos permitir colher aquilo que plantamos. Abimeleque, como você já viu ao longo de toda esta lição, não plantou uma semente sequer boa. Suas sementes foram de contenda, de ira, de ambição negativa, de matar seus irmãos. Suas sementes são sementes negativas. E vejamos, o que está acontecendo aqui nada mais é do que Deus tirando a contenção, tirando a proteção que estava sobre o reinado, sobre os israelitas, e permitindo que viesse sobre eles aquilo que eles semearam. E isso fala muito aos corações da nossa juventude. Abimeleque está colhendo o fruto daquilo que plantou. E aí eu pergunto para você, o que você tem semeado? Durante a sua juventude, quais sementes você tem plantado? E eu lhe digo, segundo a palavra de Deus, se você plantar sementes de perseverança em fazer o bem, de buscar a honra, a incorrupção, o seu fim será a vida eterna. Agora, se você plantar sementes de indignação, ira, ser amante da iniquidade e desobediente à verdade, o fim que você vai alcançar é um fim negativo, é um fim de indignação e ira, como o Senhor fala. E no verso 9, Paulo conclui dizendo: tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Vejam, amados, nós precisamos ter este cuidado. Abimeleque foi construindo o seu caminho. Ele foi plantando e fazendo as suas escolhas. E em razão disso, Abimeleque, Deus permite que venha sobre o reinado dele esse espírito de contenda, essa desunião, essa intriga. E da mesma forma que Abimeleque chegou ao trono, Abimeleque agora vai ser destituído. Olha o que a Bíblia fala, ou melhor, o comentarista diz o seguinte: do mesmo modo que Abimeleque, movido pelo orgulho, usou de astúcia para conquistar o poder, Gaal surgiu com estratégia semelhante para voltar o povo contra o governante. Homens que se digladiavam pela ambição. Veja que o maior adversário de Abimeleque, aquele que foi o seu carrasco, tinha dentro de si uma mesma ambição que Abimeleque tinha no início da sua jornada. E pastor Cristiano, nós estamos agora já caminhando para o fim trágico que Abimeleque tem,
um fim terrível, mas que nos traz muitos ensinamentos, né? Apesar de ser um líder extremamente negativo, é uma frase que diz assim que o sábio ele aprende com os erros dos outros, né? É verdade, pastor André. O segundo subtópico, ele casa-se com o terceiro subtópico no que se diz respeito à lei da semeadura. Nesse terceiro e último subtópico desta lição, nós vemos um Abimeleque que, embora inicialmente tenha alcançado os seus objetivos, a sua alegria, o seu prazer foi temporário, segundo a sua ambição conseguia alcançar, não é? Porque nós entendemos que quem acaba conseguindo, alcançando, conquistando por meios ilícitos, pelo meio mal, terá como recompensador o próprio Satanás. E Satanás é mentiroso, não é? Então, quando nós olhamos para o fim trágico de Abimeleque, nós vemos a lei da semeadura atuante. O pastor Elianai Cabral ele vai dizer que quem semeia na carne colhe ruína, né? E isso nada mais é do que o nosso querido pastor parafraseando Provérbios 22, 8, que diz: quem semeia a maldade colhe a desgraça e será castigado pelo seu próprio ódio. Nós estamos vendo um Abimeleque castigado pelo próprio ódio que ele semeou lá atrás, tanto que o seu algoz trazia consigo no seu coração o mesmo sentimento, conforme o pastor André disse. E o fim de Abimeleque é ele pedindo para que o seu ajudante o mate, pois ele não queria morrer pela mão de uma mulher. E olha só que coisa interessante. Ele está no meio de uma peleja, no meio de uma guerra. A mulher lá do alto da muralha solta uma pedra na cabeça dele, racha a cabeça dele, como o texto diz, racha-se a cabeça dele, mas ele ainda tem uma consciência. É a misericórdia de Deus atuando no último momento de vida de Abimeleque. O que Abimeleque vai fazer? Ele vai se arrepender? Ele vai clamar o nome do Senhor? Não. Ele vai falar da sua essência. Ele vai falar em nome do orgulho e do ego. Me mata, pois eu não quero morrer pela mão de uma mulher. Conforme nós dissemos aqui no início da lição, que o orgulhoso ele é cego, pelo visto ele não somente é cego, ele é surdo, ele é mudo e o seu coração está petrificado pelo seu ego. Eis aqui o grande risco, não é? E o risco, ele é iminente porque a lei da semeadura não falha. Conforme foi citado aqui, Gálatas 6:7, o homem planta, certamente ele colhe. E aí a nossa lição termina com o comentarista Valmir dizendo: Deus conduz o seu povo e a obra e a sua justiça, pois ela é implacável contra aqueles que buscam poder pelo seu próprio benefício. Então veja, não é um Deus vingador, é um Deus justo. É um Deus justo. E falando de justiça, Provérbios 21:15 diz: a execução da justiça traz alegria para o justo, mas é o terror para o malfeitor. Então, se Deus fosse exercer justiça, isso traria alegria ou terror para o teu coração? Não é? E isso diz muito a respeito não sobre quem Deus é, mas sobre quem nós somos e aquilo que nós temos plantado. Que nós possamos aprender com o exemplo de Abimeleque, isto é, aquilo que não deve ser feito. Muito bem, pastor Cristiano, irmã de Leusa, aprendemos hoje de uma maneira muito diferente, né? Sim. Ao longo dessas lições nós temos visto homens de Deus, mulheres de Deus que foram levantados para grandes feitos extraordinários, né? Isso. Guiados pelo Espírito Santo. Exatamente. Mas Abimeleque foi o contraponto. Em Abimeleque nós aprendemos justamente com os erros dele, né? E eu passo a palavra para vocês, como sempre, com a irmã Edileuza, a primeiras damas, né? Obrigada, irmão André. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, pela aprendizagem desta lição tão riquíssima, porque olhando os feitos de Abimeleque, nós olhamos que é melhor
é obedecer ao Senhor, ouvir o direcionamento, esperar o chamado, porque Deus tem um chamado para as nossas vidas, esperar o tempo de Deus nas nossas vidas, porque o Senhor sabe o tempo certo. Não precisa você avançar, não precisa você se precipitar, porque Deus tem sempre o melhor para as nossas vidas e no tempo certo nos levantará e nos usará para aquele propósito que Ele já reservou para as nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe você, professor, você, aluno. Esta lição aqui com certeza marcará a sua vida, porque nós aprendemos muito aqui. Tínhamos aqui muito a discorrer, né, o papel da liderança, como ser um líder frutífero, a partir de um líder infrutífero. Que Deus abençoe a sua vida e fique conosco até a próxima lição, se Deus assim nos permitir. Glória a Deus, pastor Cristiano. Que Deus abençoe a você que tem se debruçado na palavra do Senhor e a aprender aqui conosco, que nós temos aprendido juntos. Né? É uma alegria poder estar participando desse projeto, e a ressalva que eu faço é o que está em 1 Coríntios 10:12, que diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, vigie para que não caia. A você, aluno, guarde o seu coração da soberba e do orgulho e sempre tenha um coração ensinável. A você, professor, lembre-se de onde Deus te tirou. Que nós possamos juntamente, em Cristo Jesus, alcançar o nosso objetivo, que é o céu. Ninguém acima de ninguém, pois o cabeça é Cristo. Perfeito. E na próxima lição, nós temos um encontro com você para falar sobre Jefté, de rejeitado a libertador. Será uma bênção, Deus falará com você, mas nesta lição, compartilhe, mande no grupo da sua congregação, fale aquilo que você mais aprendeu e aquilo que Deus falou ao seu coração. Que Deus em Cristo te abençoe e até o próximo EBD Jovem.